aqui Rodrigo Belão, auxiliar técnico da equipe Sub-15 do Red Bull Brasil, há mais de 10 anos no mercado do futebol, por favor. Exercendo funções como preparador físico, analista de desempenho e auxiliar técnico. Augusto Carvalho, especialista em psicologia do esporte, com atuação no Clube de Ciclismo de São José dos Campos e a Fundação Casa. Também é psicólogo de esporte das categorias de base do São Paulo. E Leandro Zago, técnico da equipe Sub-20 da Ponte Preta, com experiências nas categorias de base do Ferroviária, Corinthians e Palmeiras, e também estágio nas categorias de base profissional do Manchester United. O pessoal está internacional aqui hoje no painel. E para moderar, Felipe Rolim, comentarista do canal Esporte Interativo. Bem-vindo. Só uma pergunta, todo mundo está achando a temperatura ok? Está frio? Tá... Faz assim, deixa eu fazer assim. Tá bom, obrigada. Alô? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiane. Cristiane, só quem está achando frio sou eu e você. Carioca vem para São Paulo. Eu estou ali no cantinho, já tá... Baixou de 30 graus, a gente quer lareira no quarto. Eu moro aqui, mas não mudou. Esse painel, gente, ele vai ser focado na formação da excelência dos atletas. Não por acaso, um psicólogo do esporte, 2 profissionais que trabalham nas categorias de base, com vivências diferentes, com valências diferentes, para a gente abranger o lado humano, o lado tecnológico, a transição, o investimento, falar um pouco de tudo que é necessário para tentar formar o atleta cada vez melhor, né? Se não na excelência, que é alguma coisa assim a ser alcançada, mas sempre buscando a excelência na formação. Antes de começar as perguntas, eu vou passar aqui rapidamente para os debatedores, para que eles tragam um pouco da experiência de cada um, façam um currículo breve aqui, antes da explanação, começando aqui com o Augusto Carvalho. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao convite do Rodrigo em estar fazendo parte de um momento tão importante, que é debater, que é construir conhecimento, né, para o futebol. Então, muito obrigado pelo convite, por mais essa oportunidade. Espero estar contribuindo com algumas reflexões ou algumas provocações também, né? Que muitas vezes a gente não tem as respostas, mas a gente tem muitas perguntas e muitos questionamentos a se fazer. Como já foi apresentado brevemente, eu sou psicólogo, formado em psicologia pela Unital, Universidade de Taubaté, e especialista em psicologia do esporte. Tive o meu primeiro contato com a psicologia do esporte, que apesar de já ser uma ciência já difundida no Brasil há mais de 50 anos e no mundo desde o início aí do século XX, eu tive o meu primeiro contato com a psicologia do esporte durante o curso de psicologia da Unital, do qual teve um workshop e eu tive a oportunidade de conhecer e de ver que existia essa possibilidade de unir a psicologia, que é o curso que eu estava fazendo, com o esporte, que é algo que eu sempre gostei de praticar e de assistir também. Então, eu me formei em 2006, logo em 2007 eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho no projeto do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, na modalidade de Speed e de BMX, do qual eu, praticamente sem experiência nenhuma, né, apenas com algumas leituras de livro e algumas orientações, eu iniciei o trabalho com essa oportunidade de colocar um pouco do que eu sabia sobre psicologia do esporte, um pouco mais sobre psicologia, comportamento humano, desenvolvimento humano, e foi essa troca que o Clube de Ciclismo me ofereceu, de desenvolver esse trabalho, do qual aprendi muito. Durante o trabalho com o Clube de Ciclismo, eu trabalhei 1 ano na Fundação Casa, na unidade de Taubaté. Para quem não sabe, Fundação Casa é a antiga FEBEM, né, o Centro de Acolhimento de Adolescentes Socioeducativo.
E essa experiência de 1 ano na Fundação Casa, com adolescentes marginalizados, à margem da sociedade, foi muito enriquecedor, porque deu uma visão do quanto o ser humano é possível se desenvolver, mesmo em situações extremas de vulnerabilidade social, psicológica, econômica, seja lá o que for. E em dezembro de 2009 eu fui contratado para trabalhar no São Paulo, então fazem praticamente 7 anos e meio que eu tô no São Paulo, e desde então eu venho desenvolvendo e aprendendo e construindo a metodologia de trabalho da psicologia do esporte no São Paulo Futebol Clube, nas categorias de base, juntamente com o Gabriel, que é o outro psicólogo, do qual a gente compartilha conhecimento e construiu junto a metodologia. Então, a gente segue aí caminhando para aprender e caminhar por novos horizontes aí. Maravilha. Rodrigo Belão, bom dia. Bom dia Felipe, bom dia a todos. Primeiramente agradecer também ao convite do Rodrigo, do pessoal da THE 360, do pessoal da Trevisan, por nós podermos participar do evento e poder colaborar com vocês e conosco mesmo, né? Cada vez que a gente discute, eu e o Leandro já tivemos algumas discussões, né, Leandro, sempre por aí. A gente sempre cresce, a gente sempre aprende, né? Então, fico muito feliz também de ver muitos rostos conhecidos meus aqui, pessoas que estudaram comigo na faculdade, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eu já enfrentei em clubes, pessoas que já foram alunos meus em cursos aqui, enfim. É muito bom ver muita gente da área se interessando e querendo crescer, querendo adquirir conhecimento. Estava conversando com o Léo Samaja quando a gente chegou, né, Léo? A respeito da lacuna que o Brasil tinha há um tempo atrás de conhecimento, e hoje já a busca por conhecimento já está diminuindo essa lacuna, né? Então, eu acho muito importante eventos como esse e fico muito feliz de poder participar. Eu sou formado em esporte pela Universidade de São Paulo, a USP, sou bacharel em esportes, tenho pós-graduação em metodologia do treinamento em futebol e futsal pela Estácio. Esse ano completo 10 anos de carreira como profissional do futebol, eu digo assim, porque eu entrei na área como estagiário de preparação física, iniciei um trabalho de análise de desempenho, aí dentro do clube, que era a Portuguesa, eu comecei a crescer e tive a oportunidade de virar auxiliar técnico, depois treinador. Aí saí da Portuguesa, fui para o Novo Horizontino, fui convidado para um projeto de reinício da base lá no Novo Horizontino, da gente remontar o Novo Horizontino nas categorias de base. Tive a oportunidade de participar desse processo, fui treinador de sub-15 lá, montamos a categoria que hoje já tem 2 atletas do profissional do Novo Horizontino que estrearam nesse Campeonato Paulista da 1, foram captados por nós lá em 2014, trabalhados juntamente conosco. Depois do Novo Horizontino eu recebi um convite para participar de profissional, então trabalhei na Portuguesa de Esportes, novamente como auxiliar técnico profissional, até fico contente de ver o Carlão, que foi meu diretor da Portuguesa aqui no evento, Carlão. E é uma pessoa muito boa que, graças a ele, a Portuguesa ainda tem chance de voltar a ser o que era. E depois da Portuguesa eu saí e fui para o Mojimirim disputar uma Série B de Brasileiro como auxiliar técnico profissional. Nisso a gente pegou uma fase do Rivaldo estar vendendo o clube e a nova gestão, né, resolveu por uma troca e trazer comissão deles. Então eu vivi um pouco do calendário do futebol brasileiro profissional, que o segundo semestre você não tem emprego, né? Simples assim, não tem clubes. A gente tem um país continental com muitos clubes, mas segundo semestre não tem clubes. Tirando os clubes da Série A, B, C, não conto nem a D, porque a D, se você não classifica, você no primeiro semestre morreu 6 jogos. 6 jogos, né? Então, não tem emprego no futebol no segundo semestre, fiquei 5 meses desempregado. Recebi o convite do Lucas Macorim, que foi nomeado treinador mais jovem do Brasil ano passado, com 25 anos, quando assumiu o Grêmio Osasco para a Série A3 do Paulista. Aceitei o desafio juntamente com ele. Então, uma comissão técnica jovem, um treinador de 25 anos e um auxiliar de 29, comandando uma equipe profissional. Fizemos uma campanha bacana, uma campanha legal, bem aceita.
quebrando alguns paradigmas. Aí fizemos a A3 pelo Grêmio Osasco e a Bzinha, né, a 4ª divisão de São Paulo, pelo Osasco Futebol Clube, que é do mesmo grupo do Audax, né, do dono do Audax, então só mudam as camisas, mas a gente é funcionário do mesmo clube. E no final do ano fui contratado pelo Atibaia, pelo Sandro Sargentin, que era um preparador físico de renome, né, até muito colega do Altamiro, fala muito bem do Altamiro sempre. E ele virou treinador, me fez o convite, não o conhecia, me fez o convite para auxiliá-lo. Aceitei o desafio, ficamos 5 meses aí na batalha, mas quando começou o campeonato futebol brasileiro, né, 2 derrotas, bye. E então eu vim buscando voltar para as categorias de base e recebi o convite do Red Bull Brasil para voltar como auxiliar técnico do Sub-15, o qual eu me encontro hoje, muito feliz. Disputamos Copa Nike aí recente, fizemos uma baita campanha num campeonato a nível nacional, onde só estão os times grandes do Brasil, né, e a gente, que é o único clube pequeno, clube empresa, poder representar e ser bem elogiado pelos atletas, pela formação, enfim. Então, essa é um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui. Leandro Zago, para terminar, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Agradecer ao Rodrigo também pelo convite, e acho que é legal uma coisa que eu estou vendo aqui, bastante gente que trabalha com futebol profissional aqui, e acredito que esse é um processo importante, porque nos eventos aí nos últimos anos eu sempre via presente muita gente da base, mas de departamento profissional você não via tanta gente, e para mim uma coisa que é fundamental pro clube é que o clube seja uma coisa só e não seja departamento profissional e base. Ele tem que ser uma coisa integrada, que senão o processo de transição do atleta já está prejudicado na origem, né? Principalmente eu, como treinador do Sub-20, eu sei que quando as coisas não acontecem, né, já estou no Sub-20 aí há 4 anos, as coisas não acontecem do jeito que tem que acontecer no processo, o jogador vai se perdendo nesse meio tempo, não sabe se ele é do profissional, não sabe se ele é do Sub-20, em qual processo ele está envolvido, e às vezes ele não está envolvido em nenhum, quando ele desce ele não tem compromisso com o processo do Sub-20, então ele joga de uma forma que não contribui com a evolução dele, quando ele está em cima ele não é tratado como prioridade, então às vezes um talento morre ali, muitas vezes a gente perde talentos justamente por isso daí. Então é legal, porque se a gente não pensar o clube como uma unidade, o momento final, quando a gente fecha aquele investimento que a gente estava conversando lá, que os clubes grandes fazem desde a origem, eu mato esse investimento e perco um baita talento ali, e às vezes tenho que gastar muito para trazer um outro que eu tinha em casa e gerir mal. Então acho que isso é importante. Eu trabalhei aí em alguns clubes de formação, tive experiência como auxiliar de equipes profissionais, de uma equipe profissional na Série C, mas basicamente nos clubes que eu trabalhei de formação, o extinto Pão de Açúcar, hoje Osasco Audax, Desportivo Brasil, passei pelo Corinthians, passei pelo Palmeiras, hoje sou treinador da equipe Sub-20 da Ponte, trabalhei em todas as categorias de Sub-13 a Sub-20 e também no profissional. Então, resumidamente é isso, eu tenho formação, sou formado pela Unicamp, sou bacharel em treinamento esportivo. Como eu tinha já pretensão de me tornar treinador, eu procurei fazer um MBA em gestão de pessoas, então eu nem fui para o lado do treinamento, de ter uma pós me aprofundando nisso, né? Então, eu já busquei porque eu acredito que seja muito importante relacionamento, gestão de pessoas dentro do nosso trabalho. Óbvio que eu defendo demais o conhecimento técnico, mas para que eu consiga também traduzir ele em resultados, eu preciso que essa gestão de ambiente, de pessoas, seja bem estruturada para conseguir transmitir a mensagem. Bom, feitas as apresentações, a minha é um pouco mais rápida, por isso que eu deixei para o fim. Eu sou comentarista esportivo desde 2004, 3 anos na Rádio Transamérica, depois eu abracei o projeto Esporte Interativo desde 2007, fiz 10 anos lá junto com a casa, minha formação é jurídica, na base eu comentei meu olhar é de fora para dentro, eu comentei Sul-Americano Sub-17, comentei o pré-olímpico das Olimpíadas de 2012, comentei o Sul-Americano, o Mundial Sub-20, final de 2015, e alguns jogos da Copa do Nordeste Sub-20. Então, eu acompanho de fora o trabalho que é feito dentro dos clubes por esses profissionais. Fui atleta, mas atleta de vôlei, não atleta de futebol.
E antes do atleta, tem o cidadão, né, Augusto? Então, eu vou começar com o Augusto Carvalho, nosso psicólogo do esporte. Ele começa falando, depois os outros debatedores fazem algumas considerações. A gente vai rodando as perguntas. 1h15 parece muito, mas para quem trabalha com televisão, 1h15 voa. Programa de 2 horas a gente cansa um pouco, 1h15 a gente sempre quer mais. Então, a ideia é deixar um gostinho de quero mais aqui. Augusto, para levar um grupo desde a base, sempre procurando a excelência na formação desses atletas. Antes de um atleta vai chegar um garoto, que você tem que formar um cidadão ali, uma parcela muito pequena, vai ver do futebol. Uma parcela enorme vai pegar aquela vivência e vai levar para a vida. E aí você tem um grupo de garotos que tem uma boa formação e querem jogar, você tem uma parcela de garotos que precisam do futebol para tentarem subir em casta social, você precisa ajudar a formatar um grupo. E esse grupo, mesmo heterogêneo, ele tem que subir unido, ele tem que apresentar características que se conjuguem para que a parte técnica possa tirar o de melhor deles. Como que é o seu trabalho nisso? O esporte por si só, ele não é uma ferramenta para a educação, mas ele tem que se tornar uma ferramenta para a educação, porque depende dos profissionais e da filosofia, dos métodos que são utilizados para que esse esporte se torne uma ferramenta, um instrumento para a educação. Realmente, a gente chega o atleta, né, nas categorias de base e muitas vezes a gente esquece que por trás desse atleta tem um ser humano. Tem um ser humano, muitas vezes uma criança, dependendo da categoria em que ele chegue, né, ou na transição da infância para a adolescência, e muitas vezes a gente esquece que ele tem uma história de vida e que ele está num período de transição, de desenvolvimento sensível, né? Uma fase sensível de desenvolvimento humano, do qual muitas vezes a gente se exige e cobra muito que esse atleta tenha rendimento escolar, tenha rendimento dentro de campo, assuma responsabilidades, e muitas vezes a gente esquece de tudo o que ele passou, de toda a história que ele traz, né, por conta disso. Tem aqui o professor Rafael e o professor Adriano Titon, que o professor Rafael é o treinador da categoria Sub-14 do São Paulo, e o Adriano Titon é da análise de desempenho e também na categoria Sub-16, preparador físico, e a gente discute muito isso, né? A importância, principalmente na categoria Sub-14, os atletas chegam numa fase de transição do qual eles tinham um corpo e uma mentalidade de criança, e agora, entrando na fase da adolescência, além das transformações naturais do próprio desenvolvimento humano, que todos nós aqui já passamos por essa fase da adolescência, é a fase de maior transformação, de transformações mais abruptas no desenvolvimento humano, do qual a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. Então, eu acho que o grande desafio nosso oferecer e estimular esse atleta para que ele possa se adaptar com qualidade a essa nova fase do desenvolvimento humano, que é a adolescência, né? Para que ele possa perceber todo o contexto, se perceber no contexto e melhor se adaptar. Então, é um grande desafio a gente propor esses recursos, as estratégias, para que eles possam ter esse desenvolvimento saudável. E cabe lembrar que, antes de ser um projeto do próprio atleta, se tornar um atleta profissional de futebol, é um projeto familiar, né? Porque o primeiro presente que muitas vezes o pai, a mãe, o tio, o avô, o padrinho dá para a criança é uma bola, né? Então, desde lá de trás, desde da infância, ou pelo fato do pai, de alguém da família, ter sido jogador, atleta de futebol, ter sido atleta profissional, ele projeta essa expectativa que o filho possa dar continuidade, né, a essa trajetória, ou muitas vezes pela própria frustração de alguém da família, de um tio, de um pai que não conseguiu e inconscientemente ou até conscientemente reproduz aquele sonho, de certa forma, fracassado no atleta, e estimula que esse atleta
jogue futebol e acompanha ele, leva ele nas escolinhas, nos clubes. Então, é importante a gente entender que antes do projeto do atleta é um projeto da própria família. E, em muitos casos, na realidade que a gente encontra no Brasil, tem mudado um pouco, né, o perfil socioeconômico do atleta que chega no São Paulo, não sei, mas acredito que assim também nos demais clubes. Diminuiu aquela questão de que atleta de futebol, quem procura, quem vai jogar futebol ou quem vai entrar num clube de futebol, é aquele atleta que não tem condição financeira nenhuma, está muitas vezes à margem ali da sociedade e por não estudar e por ficar o tempo inteiro na rua, ele acaba entrando num clube de futebol. Então, tem atletas de nível socioeconômico um pouco mais avançado, questões cognitivas mais bem desenvolvidas, mas esse atleta precisa entender qual que é o processo dele. Então, a gente ter essa consciência da função nossa como educador, como proporcionar recursos e experiências para que eles possam desenvolver e não ser um esteio familiar, porque isso muitas vezes também o que a família procura, né? Projeta, sobrecarrega o atleta, o adolescente, a criança, imaginando que aquele atleta vai lá na frente conseguir dar uma nova cara, né, um novo nível socioeconômico. Então, é importante a gente entender isso. Treinadores, comissão técnica como um todo, e não só o psicólogo. A gente muitas vezes está nesse contexto, muitas vezes para provocar e para despertar essa reflexão e essa percepção, essa sensibilidade em relação ao desenvolvimento humano, mas também todo o corpo técnico, todos os profissionais que trabalham principalmente com a formação, mas também até com atletas profissionais, como o Lucas e o Rafael comentaram aqui, o comportamento do atleta tem total influência das questões emocionais, psicológicas, sociais. Então, entender isso é um grande desafio. E fico muito contente de poder estar aqui num debate como esse, num evento como esse, falando um pouco dessa área que é a psicologia, porque em muitos momentos ainda tem diminuído, com certeza, mas em muitos momentos ainda a gente encontra um pouco de resistência dentro do esporte, dentro do futebol, e cabe ressaltar também que muita dessa resistência é também responsabilidade do psicólogo, que muitas vezes não consegue mostrar e apresentar a sua efetividade num trabalho e fica muitas vezes fechado a questão do consultório, de atendimento só ao atleta, aos problemas que aparecem, e esquece também de cuidar de toda uma instituição, de toda essa reflexão que resulta num melhor desenvolvimento do atleta cidadão. Antes de tudo, a questão do cidadão, que é uma das responsabilidades maiores do São Paulo Futebol Clube, que é formar o cidadão, porque esse atleta, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não vai conseguir chegar a um alto nível e ele vai retornar para a sociedade. Então, como que esse atleta sai de casa, a família, por mais que inconscientemente reproduza o sonho, seja o esteio familiar esse atleta, mas ela deposita no clube, na instituição, a responsabilidade da formação do seu filho. Muitas vezes seja só esportiva, mas a gente lá dentro, a consciência também da formação da cidadania. Então, retornar esse atleta para a sociedade, sendo um atleta de alto nível ou não, ou deveria ser uma responsabilidade de todos os clubes, as instituições e da gente, educadores. Para o Belão, para o Zago, falarem um pouco mais sobre esse subtema e como motivar esse atleta com essa característica mais recente que o Augusto trouxe, sem vender o sonho para ele, sem ele sair desiludido do futebol? Olha, eu acho que a gente não pode desestimulá-lo desse sonho, né? Tem que tomar um cuidado, porque é uma linha muito tênue quando a gente fala de sonho, né? Eu acho que a gente, em algum momento, a gente pode exceder, né, em relação a motivá-lo, ao mesmo tempo a gente pode também desmotivá-lo. Se você começa com argumentos muito fortes, aquela história de, não, eu sou verdadeiro, abro a realidade para ele, a gente pode totalmente desmotivá-lo. Eu já vivenciei algumas coisas nesse sentido
no futebol. Até tem um colega meu aqui, o Alberto, que pode dizer, uma vez a gente viu um coordenador de base chegar para um garoto sub-11, lembra disso? É o tema que a gente conversa até hoje, para um garoto sub-11, e deu um sermão no garoto de aproximadamente 30 minutos após uma partida, pelo fato de ele ter prendido demais a bola. E aí falou que ele não pode ser isso, que não, o menino de sub-11, não pode ser isso, não pode ser aquilo, e pá. E aí depois no final perguntou para ele, mas você é um bom jogador? Ele até ri. O menino falou assim, não. Lógico, depois você dá um sermão de 30 minutos para um garoto de sub-11, lógico que ele vai achar que ele não foi, simplesmente pelo fato dele ter prendido muito a bola, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue da dura e ou então super motivar, super valorizar. Isso acontece muito com os pais também. Você deve ter uma vivência legal. A gente também, né, quando trabalha nas menores, sabe dos pais. Só um adendo que eu gostaria de fazer, Felipe, em relação a esse tema, é que a gente fala muito da questão educacional no sentido escolar, né, com os atletas. Mas eu acho que vale muito a pena os clubes, acho que já muitos, principalmente os grandes, estão pensando nisso, né, terem profissionais da área de psicologia, assistência social, pedagogos, né? Isso já é um grande passo, um grande avanço. Hoje eu estou num clube com totais estruturas como essa, lá no Red Bull Brasil, mas nós tivemos uma reunião com os pais de início de ano agora, faz alguns dias, no início do Campeonato Paulista, coisa que eu nunca, em 10 anos de carreira, tinha participado, né? E achei sensacional, só que eu via muita preocupação de expor para os pais a questão de nota escolar, tal. Entendo, porque o jovem por si só, se você chega... Meu filho tem 1 ano e 2 meses, mas quando ele tiver 15 anos, ele não vai querer estudar se eu não estimulá-lo. É normal do jovem, todos nós já passamos por isso. Então, lógico que nós temos que estimulá-lo. E o garoto que fica em alojamento de um clube, é lógico que por si só ele não quer estudar. Mas eu levantei um aspecto nessa reunião que eu acho muito mais importante do que a questão escolar. Poxa, mais importante que a questão escolar, sim. Na minha opinião, eu acho que os clubes também têm que tentar agregar o valor humano nas coisas. O menino que está longe do pai, longe da mãe, que tem o sonho de ser jogador de futebol, ele tem que aprender valores humanos, ele tem que, questões simples de arrumar a cama, de respeitar o próximo, de respeitar o jardineiro, o rapaz que cuida do campo, de ter uma sociabilização maior. Eu acho que isso é muito maior, extrapola muito mais a questão escolar. Questão de saber o que é certo e o que é errado, roubar. Lá no Red Bull a gente teve, na minha primeira semana, eu falo, foi um boom de coisas, porque, né, aconteceu um monte de coisa em uma semana e eu caí num clube que resolve de maneiras diferentes do que outros lugares que eu trabalhei, que em outros lugares seria manda embora. O menino roubou um armário do outro, manda embora. Não. Aí o psicólogo, o Marcelo Piccioni, o Gustavo, treinador, eu, auxiliar, juntamos, fomos reconstruindo para tentar trazer um valor humano para o menino. Ele foi afastado por 2 semanas. Além disso, ele também batia nos meninos mais novos no alojamento. Então, não, vamos afastá-lo, conversa, escreve um texto, que eu achei sensacional por parte do psicólogo, escreve um texto, o que você fez que você acha que fez errado. Ele escreveu, o que você pode melhorar, outro texto, e o menino escreveu. E aí agora, 2 semanas atrás, nós pegamos o mesmo texto e falou, você só melhorou isso, e agora, e a sua outra parte? E o menino foi sendo reintegrado na equipe, foi sendo reintegrado no grupo como um todo, participou dessa Copa Nike, que eu falei para vocês que é o principal torneio da competição, foi considerado um dos grandes jogadores da equipe. E já numa maneira um pouco melhor, um pouco mais social, né? E só para encerrar, quando eu falo de valores humanos, eu me lembro de uma passagem minha no Novo Horizontino também, o qual o rapaz que era responsável do CT, o senhor responsável do CT, que cuidava da grama, o apelido dele é Testa, até ninguém conhece ele pelo nome, o apelido dele é Testa. E eu sempre, né, eu falo pra caramba, já até passei meu tempo de falar muito, e eu sempre conversava muito com ele, e acabando descobrindo que o rapaz era ex-jogador do clube, ex-jogador do Atlético Mineiro, já tinha jogado no Anderlecht da Bélgica, e era o rapaz jardineiro do clube. E pouquíssima gente sabia disso. E eu pedi para ele dar uma palestra para os meninos, né? Porque
para ele conversar com os meninos, para a vivência dele, e eu achei sensacional os temas que ele abordou. Ele abordou muito a questão de valores humanos, e isso me deixou feliz, porque aquela velha história do jogador mais antigo, que bebeu, que perdeu tudo que ganhou, que não sei o quê, chorou, se emocionou, falou que nunca em anos que ele tinha no clube, na cidade, alguém tinha dado essa oportunidade dele falar. E aí o que mais me tocou, que eu achei muito interessante, é a questão dele mostrar para os meninos que não importa se ele já tinha sido alguém grande ou não, que hoje ele era jardineiro e trabalhava com uma profissão muito digna. E eu achei aquilo espetacular, e eu consegui nisso trabalhar com os meninos por um bom tempo nessa questão. Então, às vezes o menino não vai ser um engenheiro, vai ser um jogador de futebol, mas também não vai ser médico, não vai ser um engenheiro, não vai, mas se ele for uma pessoa honesta, uma pessoa digna, eu acho que a gente já tem um grande passo dado. Então, acho que a gente tem que dar, viu, Augusto, também muita atenção para essa questão dos valores humanos na base, tá? Na formação dos meninos. Bom, Felipe, dentro disso que o Rodrigo está falando sobre os valores, acredito que a gente tenha que colocar os jogadores o máximo de tempo possível expostos aos melhores valores humanos possíveis. Você já não pega mais tão menino, né? Já não pega tão jovens, mas acredito bem que formado ou com deficiência na formação. Valores como respeito, comprometimento, tem que estar presentes ali, compromisso com o trabalho, tem que estar presentes permanentemente no dia a dia. Do seu trabalho, sem que a gente tenha a pretensão de achar que nós somos modelos para eles, mas que a gente tente ao máximo possível buscar ser bons modelos dentro daquilo que a gente consegue ser o tempo todo. Então acho que a gente tem que compartilhar esse tipo de valor, vai agregar no ser humano que joga futebol, porque é assim, um ser humano que joga futebol, não é um jogador de futebol, é um ser humano que joga futebol, tem muita coisa ali. Porém, eu vejo que hoje um clube de futebol, né, a gente até veio conversando isso no caminho para cá, ele toma decisões baseadas em 3 aspectos, político, econômico e técnico. E ele tem foco no resultado. O resultado para o profissional é ganhar jogo, ganhar campeonato. O resultado para a base é ganhar jogo e ganhar campeonato e formar também em paralelo, se for possível. É mais ou menos isso. Se eu tenho foco no resultado, naturalmente eu desconsiderei valores no momento em que isso ficar dividido. Se eu entrar numa dividida e eu precisar ter foco no resultado, e eu precisar abrir mão de um valor, meu foco é no resultado. Então, em algum momento eu posso me perder nisso. Então, acho que o mais importante é deixar isso claro, que o ambiente do futebol de alto rendimento, você vai trabalhar com valores, e é importante que você trabalhe com eles no dia a dia, mas o jogador, o treinador, a comissão vai passar por dilemas. Eu sofri um gol há 9 dias de jogada de fair play, que é uma coisa que para mim a FIFA teria que rever. Eu não concordo com a forma como é feito o fair play. O jogador chuta a bola para fora puto, porque ele não quer pôr a bola fora, porque ele sabe que o outro jogador está caindo para ganhar tempo. Isso para mim não tem nada de fair play, estraga o jogo para muito. Então, assim, a gente tem que trabalhar nos valores, mas saber que o ambiente do futebol ele cria vários dilemas. E para a pessoa se sustentar num ambiente com foco no resultado, que tem um viés político e econômico mais forte do que técnico, você se coloca em dilemas dia a dia, a cada 10 minutos que você tem que fazer escolhas. Então, acho que é importante ter os valores consolidados, trabalhar em cima deles, mas saber que isso faz parte do cenário do futebol de alto rendimento. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente não tem fair play, a gente tem uma convenção para botar a bola para fora e devolver a bola. Porque no fair play, o mesmo jogador que vai simular um pênalti, depois ele vai querer que pare o jogo porque está sentindo cãibra. Então, são 2 pesos, 2 medidas na hora de mexer nas regras escritas do futebol. Eu tenho um grupo que eu quero levar para a excelência. Eu tenho que colocar esse grupo em algum lugar, Rodrigo Belão. E aí a gente escuta falar muito de centro de excelência. O centro de excelência, centro de excelência. O que é um centro de excelência? O que precisa ter? Infraestrutura, pessoal. E o que efetivamente você pode dizer que é um centro de treinamento e o que é um centro voltado para a excelência na formação do atleta da base? Bom, Felipe, eu vinha conversando contigo um pouco tempo atrás, e para mim é um tema legal para ser bem discutido, porque a gente ouve muito na mídia, a gente ouve muito... Promessa de campanha, né? Vou fazer um CT, né? Exatamente. Não, vou construir um CT para a base. Aí você vai ver, tem
4 campos de futebol, 5 campos de futebol, 2 sintéticos, porque se chover você vai poder treinar no sintético, né? Nossa, pô, eu costumo dizer, tem CT que eu entrava, eu brincava, que o passarinho canta, as flores conversam com você, né? Parece Alice no País das Maravilhas. Só que isso não é o suficiente para você formar atleta, né? O Carlão ali, eu estou dando risada porque o CT da Portuguesa nossa não tinha muito disso, né, Carlão? Hoje está bem melhor do que era antes, mas era o campo de terra batida, piso duro, e a Portuguesa sempre formou muitos jogadores durante sua história, né, por muito tempo. Lógico que a estrutura física, ela é muito importante, lógico que ela é. Não podemos negar isso, principalmente quando a gente fala em qualidade. Eu, esses dias, estava conversando, quando eu cheguei no Red Bull, eu tenho quase 2 meses lá, e eu conversei com o Gustavo, treinador do Sub-15, o Gustavo Almeida, e eu falei para ele, puxa, aqui tem uma coisa muito legal, que é o básico, apesar de ser algo muito bonito, uma estrutura muito bonita, é uma instância lá, mas eu falei assim para ele, aqui tem campo e tem bola. E o outro aspecto, que também é tão importante quanto, é a alimentação. Se você tem campo, bola e alimentação, e não estou pedindo, não estou falando de uma alimentação de hotel, não estou falando para ter lasanha, para ter filé de frango à parmegiana todo dia, alimentação equilibrada, balanceada, legal, sem salitre, né? Eu já trabalhei em lugares que tinha salitre na alimentação, para o menino ter menos fome. Você tem bola? Legal, porque eu também já trabalhei com futebol tendo 3, 4 bolas para dar treino, e aí você sabe que cai muito a qualidade do treino que você vai poder aplicar. Um campo com quanto melhor a qualidade do piso, quanto melhor a qualidade do gramado, melhor você consegue montar treinos, desenvolver o garoto, aplicar diferentes metodologias ou exercícios, enfim, para ele. E a alimentação para ele ter energia, para ele conseguir se recuperar, para ele conseguir se dedicar a esse treino. Tendo essas 3 coisas, já está de bom tamanho. E eu falo isso porque eu vou em muitos lugares, visito muitos lugares, já trabalhei em muitos lugares, e que o pessoal reclama muito. Mas também não me dá condição, aí eu não tenho isso, aí eu não tenho disquinho da cor verde, eu não tenho disquinho da cor vermelha. Nossa, você faz esse treino porque você tem gol caixote. Mas você não precisa do gol caixote, você pode fazer com cone. Se você tiver cone, enche uma garrafa PET de água e faz. Isso em qualquer instância, sendo na escolinha, sendo no clube do interior ou sendo no mais alto nível. Aí, o que eu penso de estrutura de excelência, não é só essa estrutura física, porque eu acho que muita coisa a gente consegue se virar, mas sim nas pessoas. Eu acho que quando os clubes, ou tem muitos clubes, na verdade, que já fazem muitos clubes bons aqui no país, quando os clubes começarem a perceber que eles têm que investir nas pessoas, que eles têm que investir, coisas que as empresas já perceberam há algum tempo atrás, né? Que a gente não investe tanto no maquinário, mas sim nas pessoas que vão executar, né, essa tarefa do maquinário. Quando começarem a investir em pessoas, e aí eu não falo só bons treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro, mas bons gestores. Quando começarem a contratar pessoas que fazem boas coordenações técnicas, e aí, para mim, eu tenho um exemplo muito grande, não é porque ele está aqui, mas o Lucas é um cara que eu já falei isso para ele uma vez, ano passado a gente se encontrou num jogo, você vê, em Porto Feliz, da Bezinha, da 4ª divisão, fomos assistir um jogo da Bezinha, um amistoso, né, dos times da Bezinha, eu falei isso para ele. Ele é um cara que conseguiu fazer uma coordenação técnica do Desportivo Brasil, que é um clube empresa, e que tem uma estrutura maravilhosa. Tem um CT desse que o passarinho conversa com você, que a planta canta, mas fazia funcionar. Como eu já vi muitos lugares que tem CTs sensacionais, que tem estruturas sensacionais e não faz a estrutura funcionar. Questões de capacitar o profissional, eu conheci muita gente que trabalhou lá no Desportivo, o Fábio Henrique Matias, né, é amigo meu, o próprio Leandro já trabalhou lá, não sei se na mesma época,
Mas eram assim, tinham sempre reuniões técnicas, discussão sobre treinamento, tinha uma metodologia bacana aplicada lá dentro, tinham questões também de captação de atletas, que também é muito importante para um clube. Então, eu acho que muito mais do que a estrutura, legal, o Desportivo tinha isso, né, a estrutura bonita, mas tinha todo o trabalho humano, o pensamento por trás dessa estrutura, coisa que para mim, não sei, agora estou longe, mudou totalmente a gestão, tem a mesma estrutura, mas não sei como está a questão humana lá dentro, não sei. Da mesma maneira que eu já trabalhei na Portuguesa, que não tinha estrutura nenhuma, vamos assim dizer, nessa questão de qualidade, mas já teve muitos bons profissionais que passaram por lá, né? Já tive bons diretores lá dentro, assim como já tive diretores que não participavam, não agregavam. Tive bons treinadores que eu fui auxiliar lá dentro, que depois cresceram e chegaram no profissional no clube e conseguiram, né, trilhar uma carreira de construir, ajudar muitos atletas a crescerem, a chegarem na excelência. O Iago, do profissional da Ponte Preta, trabalhei com ele por praticamente 5 anos na base, e ele pegou muitos bons treinadores na base também. Então, eu lembro que era uma questão meio, não era geral da Portuguesa, mas eu lembro que a diretoria da categoria Sub-17, que clubes estatutários meio que têm diretores de cargo, né, nas categorias, e aí acaba sendo uma dificuldade para criar uma excelência, pelo fato de cada categoria ser um feudo, ser é desse diretor, aquela não é do clube, é daquele diretor. Então eu lembro que eu vivi alguns anos em que a categoria Sub-17 da Portuguesa tinham muitos bons profissionais, muitos bons treinadores, eram dois diretores muito bons, mas você às vezes não tinha na categoria de baixo ou na categoria de cima. Mas eu acho que o trabalho naquela categoria tinha excelência, por exemplo. Agora, não era algo do clube, não era algo, como a gente disse, do Desportivo Brasil, que tinha uma metodologia própria, igual hoje eu posso dizer assim, dos clubes que eu trabalhei, o Novo Horizontino tinha também, a gente iniciou e construiu isso lá, ficou muito bacana na época, e o Red Bull também tem uma estrutura física sensacional e tem profissionais, um ser humano por trás daquela máquina muito bom também. Leandro, o Belão falou sobre a estrutura pessoal de um CT. Quanto que ajuda para a base não precisar da logística de fazer uma coisa em cada lugar, você ter tudo concentrado num lugar só e se preocupar só com o treinamento em si? Isso daí é fundamental. Ainda é uma coisa que os clubes têm dificuldade, né? Eles estão se estruturando ainda. Hoje, na Ponte Preta, a gente tem justamente isso, a gente se desloca para treinar. Então, a gente tem perda na recuperação, no tempo de alimentação, tem um desgaste para treino, que a gente sabe que isso a gente paga o preço em algum momento do processo, né? Dentro dessa ideia de excelência, eu acredito assim, ver o futebol como um sistema com 100% de potencial. A excelência é eu buscar estar mais próximo possível desse 100% do potencial que aquele sistema pode oferecer. E aí pensando, né, num subsistema base dentro desse grande sistema equipe, né, teria que alinhar processo. Então, aquele caso que eu citei no início do atleta que não faz bem essa transição, aonde o sistema tem perda aí? Eu preciso ter um gasto de energia no departamento profissional com algum profissional que precisa dar um treino para aquele atleta que não é foco do meu rendimento, ou seja, eu estou tendo desperdício de energia ali. Eu estou colocando algum jogador para jogar, para ter minutagem no sub-20 que não vai jogar na minha equipe profissional, porque ele não tem o mesmo potencial daquele talento. Porém, eu estou oferecendo a minha camisa para que ele ganhe horas, minutos para a carreira do atleta, é bom. Mas talvez, vou dar exemplo aqui, isso não é eu vou dar um exemplo. Mas o São Paulo não pode formar um jogador que vai bater no Juventus depois. Ele tem que formar para o São Paulo, nível. Se ele está gastando energia formando e o produto final dele são jogadores nível Juventus, é porque o sistema não está. É um exemplo isso. Tá? Não estou falando que isso está acontecendo. Que acontece. Então eu preciso ter no São Paulo, no sub-20, jogadores com minutagem que vão jogar no São Paulo, ou mais próximo disso, para eu potencializar o sistema. Eu preciso ter alguns ajustes na captação para também potencializar no seguinte sentido: qual perfil de atleta está chegando na minha equipe profissional?
que vem da base. Ele tem determinado biotipo, ele é veloz na ação motora, ele tem tal perfil técnico, tal perfil... Tudo bem. Então, a minha captação, ela está totalmente alinhada com isso? Ela sabe disso? Ou ela está trazendo para mim jogadores que estão num sentido totalmente contrário disso? Então, isso é otimização do processo. Acho que, pensando nos processos, na excelência. Do ponto de vista da estrutura física, se eu quero... Hoje, num futebol de cada vez mais velocidade motora e de tomada de decisão, jogado em gramados rápidos e bons, na Série A, B do Brasileiro, hoje a maior parte dos gramados tem excelente qualidade. E eu formo um atleta que ele vai do sub-12 até o sub-16, jogando em gramados irregulares, eu criei um padrão motor para ele, de ter que ter mais ações para dominar a bola, ele precisa dominar, tomar uma decisão para fazer uma próxima ação. Eu estou preparando ele para jogar no mais alto nível, que hoje o jogo é jogado em 1, 2 toques, em altíssima velocidade, né, com ações motoras muito rápidas, com troca de direção. Então, pensando em tudo isso, né, eu citei aqui alguns casos, mas eu posso projetar em mais várias questões, eu vou buscando a excelência e eu vou otimizando o meu processo. Outro exemplo, tamanho dos grupos. Eu vejo que alguns clubes, por filosofia, trabalham com equipes muito grandes por categoria para minimizar o erro. Então, eu tenho lá um juvenil com 50 atletas, Será que eu não estou dissipando energia nesse processo? Eu poderia focar exatamente naqueles 8, 10 que realmente são o meu foco, que é o que geralmente eu vou conseguir projetar? Será que eu preciso minimizar tanto o meu erro? Não poderia criar um outro processo fora de monitoramento desse atleta? E quantos atletas eu estou matando nesse processo por não jogar? Por ser a minha terceira ou quarta escolha, ele tem um baita talento, eu seguro ele num processo que ele não joga, e se ele jogasse num outro clube... Então, eu acredito que tem tudo isso envolvido. Eu vejo, foi citado aqui o caso da Ponte Preta, a gente está com os 2 analistas do profissional aqui, eu vejo uma coisa que acontece na Ponte Preta, que é o seguinte: o jogador vai para lá e depois ele de lá volta para o time grande. Por quê? Porque ele ganha minutagem de jogo que ele não tem no grande. Não necessariamente ele é melhor já que o jogador que está no clube grande. Só que o jogador no clube grande fica na reserva, joga 15 jogos por ano, o jogador vai para lá e ele vira titular, porque é o que a Ponte pode trazer. E aí ela acaba projetando, ou seja, a minutagem de jogo, jogar é fundamental para a formação e para a evolução do atleta, até no profissional. Porque o atleta, para mim, ele está em evolução até o dia que ele se aposenta como atleta. Aí ele vai buscar evolução em outras coisas, ele está sempre em evolução. Então, essa minutagem, ele vai para lá e joga, e daqui a pouco ele vem negociado para um clube grande, considerado grande ou para fora. Então, a gente deveria pensar nisso, em vários aspectos que são importantes do processo para gerar essa excelência, que estão além só de CT, campo, que é fundamental, isso que o Rodrigo falou, alimentação, campos bons, bola, mas se eu não alinhar esses processos, passa a ter um desperdício, e eu não estou pensando em termos de excelência. E aí você junta os jogadores todos num centro de treinamento, Augusto. Você tem o lado bom, né, que é a formação em tempo quase integral. Você, como psicólogo, você pode individualizar esse tratamento, mas normalmente isso também tem como consequência o afastamento da família, né, que o jogador vai para o alojamento, o jogador vai ficar mais perto do CT. Como que é trabalhar isso? Cadê o Rodrigo? Está por aí? Rodrigo Molina? Bom, eu tenho provocado bastante ele para ele, e se ele quiser minha contribuição, para a gente desenvolver um projeto de escola para pais de atletas. Porque muitas vezes a gente tem o entendimento da formação de excelência de um atleta profissional de futebol, mas muitas vezes a gente esquece das áreas de apoio ou dos fatores influentes externos, né, que muitas vezes entra nesse caso a questão familiar. Então, pensar numa formação de excelência de um atleta, do desenvolvimento dele como ser humano e como atleta profissional de futebol, eu acho que é fundamental trabalhar também a família, trazer a família para próximo. É um desafio que tem sido bastante bem grande para a gente no São Paulo, porque muitos atletas são de outras regiões, não só de São Paulo, mas também do país. Então, já a ideia de fazer
à distância, via Skype, mas muitas vezes não tem. Então, hoje em dia tem facilitado bastante a questão do WhatsApp. Então, a assistente social e o pedagogo, que é a Viviane, assistente social, e o Daniel, pedagogo, a gente se conversa bastante junto com a gerência, porque também é uma cabeça pensante e que tem com esse objetivo de trabalhar a formação integral do jovem, do atleta, trazer mais para próximo a família. Então, encontros anuais com as famílias, principalmente das famílias dos atletas mais jovens que estão ingressando, explicar a importância do processo, qual que é o contexto. E muitas vezes, na apresentação dos pais no Sub-14, dos atletas que vão ser alojados no Sub-14, nós, comissão técnica, psicólogo, assistente social, pedagogo, gerente, coordenador, tem um tempo para falar um pouco para as famílias como que vai ser, né, todo o processo, todo o contexto dessa mudança agora desse atleta que está alojado. E muitas vezes eu começo a falar a questão da fase da adolescência, quais são os desafios, os questionamentos, alguns comportamentos característicos da adolescência que muitas vezes a gente se esquece, né? Que a gente foi rebelde, que a gente foi questionador, que a gente ia contra tudo aquilo que o adulto falava, a gente era contra, e lá na frente a gente começou a perceber que realmente minha mãe falar para levar o guarda-chuva ou para me agasalhar é importante. E a gente agora, já adultos, pais, né, dos atletas, muitas vezes eles se esquecem disso e acredito que eles ficam muito mais preocupados com a ascensão daquele atleta se inserir no processo de um grande clube como é o São Paulo Futebol Clube e não sair de lá, para que ele possa lá na frente ajudar a família a mudar, conquistar o sonho dele, que esquece dessa questão humana. Então, a ideia nossa tem sido cada vez mais esse diálogo, aproximar o contato com os pais, para que eles também possam se formarem como pais de atletas, né? Pais de atletas profissionais, que eles saibam como se comportar, por exemplo, até mesmo no futebol profissional, a importância de se conversar com a esposa do atleta, com os filhos do atleta, com a tia ou com a figura que o atleta, mesmo já adulto, tenha mais representatividade para ele, e entender um pouco a importância que essa figura tem, seja a mãe, seja a esposa, seja a tia, seja a avó ou o próprio filho, mas entender quais são as dificuldades ou as características desse atleta e como, junto, que é o tripé que a gente acredita que é fundamental, que é a instituição, o atleta e a família, pode-se conversar para proporcionar um melhor desenvolvimento ou um melhor desempenho desse atleta. Então, é fundamental ter essa família para próximo e que ela esteja inserida no processo de formação, de desenvolvimento e de promoção do talento. E também um outro aspecto influente, que é a questão dos empresários, dos representantes dos atletas, né? Trazer o representante, muitos clubes, né, até os gerentes, dirigentes. Esse aí você segura mais um pouco, Augusto, daqui a pouco a gente volta a falar dos antecipando, empresários. estou queimando a largada. Da família, tem um exemplo benéfico, ou pelo menos uma impressão benéfica que eu não estou no dia a dia, para os mais novos, que é a mãe do Gabriel Jesus, né? Que tudo que ele faz é meio que condicionado e ela tem uma presença afirmativa, benéfica na carreira dele, né? Eu não posso falar por isso que eu falei impressão. Sim, né? Não, a gente pode criar hipóteses de coisas que a gente escuta. Por exemplo, tem a Gisele Silva, que é a psicóloga da base do Palmeiras, que é muito minha amiga, o Marcelo Piccioni. A Laís, que agora tem uma outra profissional que está na Ponte Preta. Enfim, a gente acaba se conhecendo e se conversando. Mas me parece que ter uma figura que represente uma autoridade, que seja uma figura positiva de respeito, de confiança do atleta, ter isso na família é muito importante. E muitas vezes a gente vê, não é só a questão socioeconômica, mas a gente vê muitos atletas que têm uma família desestruturada. Não é questão de ter pais separados ou não, ou quem tem os pais em casa casados, isso quer dizer que tem uma dinâmica familiar saudável, mas pelo contrário. Mas a importância dessa figura materna, dessa figura paterna, de autoridade, de respeito, de hierarquia, e a gente vê em casos, por exemplo,
do Gabriel Jesus, o caso próprio do Neymar, que, né, o pai dele parece ter sido uma pessoa muito importante, principalmente nos anos quando ele estava no Santos, mais jovem, a questão de responsabilidade, de fica quieto, moleque, é assim que tem que ser feito. E a gente percebe, e isso eu posso falar de causa própria, que em muitos casos, muitos atletas que têm muito potencial e talento no São Paulo, por exemplo, não conseguem ter essa ascensão, chegar a esse desenvolvimento, a esse patamar que aparentava ter o potencial, justamente por uma dificuldade de ter em casa uma figura de autoridade. Então, se invertem os papéis, né? O pai e a mãe começam a pedir autorização para o filho, ou o filho fala, tem caso disso, de que o filho no sub-16, sub-17, isso há alguns anos atrás, que chegou em casa e falou: pai, mãe, esse fim de semana vocês ficam fora de casa porque eu vou trazer a minha ficante aqui e a gente vai transar. E os pais saem. Isso que é o pior. Então, o atleta ter esse respeito por alguém de uma hierarquia acima, essa responsabilidade também vai repercutir no campo. Né? A questão quando o treinador fala alguma coisa, quando o preparador físico fala alguma coisa, o gerente, o coordenador, o professor da escola fala alguma coisa, ou o psicólogo, e o atleta fala: cala a boca, você não sabe de nada. Próprio de um comportamento da adolescência, que isso é natural, né? Puxa, o seu pai falando alguma coisa, ou o Papa falando alguma coisa, você fala: você não sabe de nada, o adolescente é o super-herói, né? Nada acontece com ele atravessa a rua e nenhum carro vai atropelar ele, é o super-herói. Que tem um pouco da adolescência, mas cabe. Aí eu falo a questão da importância de nós educadores e da família ter esse papel de imposição, não a questão de impor o medo e falar cala a boca e é assim que vai ser. Claro que oportunizando para ele a reflexão do porquê que ele está fazendo aquilo, das consequências daquilo, que isso é muito importante, ter a consciência do porquê e do como, mas essa questão da figura de autoridade que eu acredito ser fundamental para o desenvolvimento e para um atleta chegar no alto nível. Bom, a gente começou com a formação do atleta do cidadão, falamos um pouquinho de centro de excelência. Agora, vamos tentar chegar um pouco mais, Leandro, perto da excelência, né? Porque o importante é sempre tentar chegar perto dela, né? Porque alcançar é impossível. A gente tem um case de uma semana atrás de um clube, que é um clube beta, um clube de testes, que é o Hoffenheim, da Alemanha, de uma cidade pequena, tudo conspirando ali para ele respirar futebol, e com atletas feitos na base, ou depois de 2, 3 temporadas no clube, e com metodologia, com um aparato tecnológico muito novo no futebol, o Futebolnauta, que quem quiser dar uma olhada no YouTube depois, quem não conhecer, é um cage que vem bola de 4 lugares diferentes, para você enfiar em 64 casinhas diferentes. Tem o Helix, que é o cinema 180 para trabalhar a visão periférica. E, além das máquinas, tem a metodologia dos profissionais, a capacitação para esses atletas chegarem à excelência num campeonato tão disputável, no alto nível tão grande. E aí eu vou pegar uma frase, numa tradução livre minha, do Peter Gorlish, que é um dos executivos do Hoffenheim, que ele falando das tomadas de decisão dos atletas dele, ele diz que não é intuição, é rapidez na tomada de decisão, e isso pode ser aprendido com processo tecnológico e metodologia. Então, Felipe, aonde que a gente está nesse processo de metodologia avançada aqui no Brasil? Como é que a gente pode chegar nesse nível? A gente ainda está, acredito que, incorporando algumas coisas das novas tendências metodológicas para o treinamento em futebol. O futebol, ele teve uma evolução lá atrás, há 50 anos, que ele foi por um caminho de se dividir as dimensões de performance. Então, eu tinha treinos físicos, treinos técnicos, treinos táticos, e aí apareceu a figura do psicólogo para ser aquele que dava o suporte, né, mental, emocional. E aí eu tinha sessões de treino com isso bem desenhado, bem fragmentado. Aí nos últimos 20 a 30 anos, começaram algumas discussões fora do Brasil, Europa principalmente, sobre metodologia. Será que isso resolve? Se a gente está falando de um ser humano, como que eu dissocio o ser humano para treinar? Como que eu faço um treino técnico
se ele é um ser humano, ele está sentindo, ele está correndo, ele está pensando, ele está tentando enxergar espaço. Então aí começou a se pensar em metodologias pautadas... Ele está se estressando em cada tomada de decisão, né? Ele começou a se pensar em metodologias que trabalhavam pautadas na complexidade, em que eu conseguisse trabalhar aspectos do jogo, e esse é um aspecto fundamental, a tomada de decisão e a ação, de uma maneira que fosse o mais similar possível com aquela que o atleta vai enfrentar no jogo. Então começaram a se pensar treinamentos que tivessem esse viés. A Alemanha, com tudo que foi construído lá após a Eurocopa, ela foi por um caminho, a Espanha foi por um caminho, a Holanda já tem uma metodologia estruturada há 50 anos, que ela trabalha dentro daquela metodologia, e agora nós temos aí o Ajax fazendo final de Liga Europa de novo, com uma equipe bem cara holandesa, assim, com uma média de idade de 22 anos, né? Chegou na final da Liga Europa. E dentro disso, dentro dessas metodologias, o básico é melhorar a tomada de decisão do atleta, mas não só a tomada de decisão, a ação motora também. Então eu preciso integrar isso, preciso diminuir o tempo entre percepção, interpretação, decisão, ação. Isso daí precisa virar uma coisa só. O jogo de futebol, ele é jogado dentro do centro de jogo, que é uma área ali próxima da bola, tem alguns autores que falam sobre centro de jogo, ele praticamente não é jogado no plano racional. O jogador não tem tempo de racionalizar as decisões deles no centro de jogo, porque é muita pressão de tempo e de espaço para ele decidir. Ali está manifestado o comportamento, por isso que aumenta o índice de erro quando o jogador está, por isso que se tem estratégia de pressão na bola, de fechamento de campo sem bola, justamente para você diminuir tempo e espaço e fazer com que o atleta tome uma decisão emergencial e não racional. Os atletas que estão com distância média e longa da bola, eles conseguem racionalizar e planejar as próximas ações. Eu vou ocupar esse espaço, a bola vai entrar nesse espaço, eu vou invadir a área, eu vou abrir o campo, eu vou dar profundidade para... Esses estão racionalizando. Então eu preciso pensar num processo que eu consiga melhorar a tomada de decisão do atleta sob pressão de tempo e espaço, porque ele vai ser submetido a isso o tempo todo no jogo, que ele estiver principalmente próximo da bola. E aí começou a se estruturar exercícios e pensar em metodologias para melhorar isso. Então, dias da semana em que isso se alterna, tamanho de campo, número de jogadores, regras. Então, eu tenho lá terça-feira, eu preciso vislumbrar tal aspecto metabólico e neural, mas dentro disso eu preciso de um exercício que vá dar conta de tal aspecto técnico, tático do jogo em espaço menor, porque eu preciso ter tal caráter no treino, né? Aí na quarta eu vou mexer com o tamanho do espaço, mexer com as regras, mexer com o número de jogadores para poder trabalhar outros aspectos. Então eu vou trabalhando esse processo de tomada de decisão ao longo da semana. E eu vou conseguir isso ao longo de um processo, mas eu consigo encurtar muito a tomada de decisão do atleta. Esse talvez seja um dos aspectos que eu consiga melhorar mais em tempo, porque é um tempo que eu diminuindo em meio segundo, ele é gigantesco para a tomada de decisão, meio segundo. E do ponto de vista técnico, a resposta motora, ela tem que estar alinhada a isso. É lógico que o atleta ele vai ter algumas limitações, a gente falou aqui de formação, de qualidade de campo, e isso vai estar ligado ao padrão motor que já é adquirido, né? E a gente sabe que tem alguns aspectos que não são treináveis, por exemplo, velocidade pura, não é um aspecto que melhora pra caramba. Eu consigo ter uma melhora com treino de força, mas pequena, uma melhora pequena, não uma melhora gigantesca. Então eu vou trabalhar isso, e eu tenho as barreiras que o atleta tem, óbvio, por esses aspectos, mas eu consigo melhorar muito a interpretação dele no jogo, a capacidade dele de decidir e agir sob pressão. Então, manipulando regras ao longo da semana, manipulando o tamanho do campo, porque é importante também pensar, do ponto de vista da percepção, que o tamanho do espaço é fundamental para que ele melhore a tomada de decisão. Se eu induzo o atleta a jogos em espaço reduzido, e num volume muito grande, ele geralmente, num espaço reduzido, a percepção dele de espaço está limitada a uma área pequena, ele fica muito tempo olhando para baixo, né? E ele toma um tipo de decisão específica para aquele problema. Então, eu vou ter ganhos ali, mas eu preciso alternar os espaços para que, num outro dia da semana, ele trabalhe em alta velocidade em espaços grandes, aprenda a gerenciar espaços grandes. E tudo isso eu preciso distribuir considerando todas essas variáveis que eu falei ao longo do processo. E isso precisa estar estruturado. Sub-12, sub-13, tem aspectos que já nesse momento final de processo podem ser ainda corrigidos. Alguns já com mais dificuldade, porque o jogador já tem incorporado muitos comportamentos. Você tem que fazer uma desconstrução para fazer uma nova construção de alguns comportamentos. E às vezes vale a pena enriquecer o que ele tem, né? Do que tentar desconstruir.
E é isso, basicamente isso, assim, dentro do processo. Mas eu acredito que essa seja uma variável que, com uma boa manipulação e com as novas metodologias aí que vem sendo estudadas, ela seja uma variável que mudou muito. A Alemanha, só para fechar, ela focou num aspecto do desenvolvimento cognitivo, técnico, muito diferente daquilo que a gente tem defendido aqui no Brasil. Muito voltado para o aspecto individual e com atividades que a gente aqui talvez chamasse de analíticas, que são muito criticadas aqui no Brasil. Treino analítico. Não é o treino analítico que se faz aqui, mas se um brasileiro vê, vai falar, estão treinando analítico e estão evoluindo assim. Também não é. Mas ela baseou muito na evolução individual do atleta, para a leitura de jogo, através de algumas circunstâncias, e é um pouco diferente do que se faz em Portugal, um pouco diferente até do que se faz na Espanha. Então, cada país tem a sua peculiaridade, não é uma coisa assim, a Europa faz isso não existe. Existe o que a Espanha faz, o que Portugal faz, o que a Alemanha faz, o que a Holanda faz. Acho que é nessa linha aí que está o desenvolvimento técnico e cognitivo. Quer falar, Cristiane? Não? Tá. Belão, ainda nessa linha de tomada de decisão, de aprimorar o atleta para melhorar a performance dele, vou usar ainda o caso do Hoffenheim, saiu, agora não vou me lembrar se foi na ESPN inglesa ou no Daily Mail, também uma entrevista dizendo que os primeiros anos do Hoffenheim, mesmo com ele conseguindo subir de divisão, a performance não era tão boa porque os jogadores chegavam com 25, 26 anos para tentar mudar a característica. E hoje, com o processo feito com quem vem da base, com quem começa a trabalhar com 17 ou até menos do que isso, a performance é melhor e o objetivo é atingido de maneira mais rápida. Tem que começar a trabalhar desde baixo mesmo? Tem. Quanto mais cedo, é o que o Leandro falou. A gente só pensa muito na formação quando é discutido, principalmente na mídia, né, na parte técnica, e acaba esquecendo desse todo, a parte complexa do jogo, né, e aí se encaixa a tomada de decisão, na minha opinião. Quanto mais cedo a gente trabalha isso, melhor ele chega no alto nível. Eu tive recentemente essa questão dessa experiência, de ter trabalhado nos últimos 2 anos com um profissional, e principalmente com um nível, no ano passado, com nível, o ano passado e o início desse ano, com nível de profissional de divisões mais abaixo, né, de 3ª divisão regional e 4ª divisão regional, e já trabalhei em clube da 1ª divisão em categorias de base, estou agora num clube da 1ª divisão regional em clube de categoria de base. E a gente percebe, trabalhando nesses níveis, você consegue perceber a dificuldade que os atletas têm nesse profissional de divisões menores, o quão ele tem dificuldade de tentar aprimorar essas tomadas de decisão com os treinamentos, que o Leandro falou muito bem. A questão metodológica e pedagógica, acho que a gente fala muito de metodologia e muitas vezes esquece de pedagogia do treino, né? As questões metodológicas e pedagógicas do treino vão ajudar o atleta a melhorar a sua tomada de decisão, a saber o quão importante naquele momento do jogo, por exemplo, seria ele abrir o jogo, ele está jogando entre linhas, né? Então no meio das 2 linhas, se ele carrega a bola e conduz ela, ou se ele procura abrir essa bola para algumas das linhas de fundo e tirar essa bola da zona de pressão, por exemplo. A gente vê no nível mais baixo em profissional, muito difícil a evolução dessa tomada de decisão com o tempo curto. A gente está falando, o Campeonato Paulista da 3ª divisão, ele é 3 meses, né? O campeonato da 4ª divisão pode ser meio Série D do brasileiro. Pode ser 1 mês e meio, 2 meses, e para quem chega na final são 4 meses. Até mesmo numa Série D de brasileiro, né? A gente tem não são os atletas que têm uma formação, talvez nesse sentido, muito boa, de excelência, em clubes de excelência, que atuam nessa divisão, né? Então, a gente tem maior dificuldade deles conseguirem evoluir nessa tomada de decisão deles. Na base, a gente já está trabalhando com as pessoas que ainda estão, com os atletas que estão com a mente fresca, que estão com um todo, não só a mente, mas com um todo muito fresco, que acaba sendo mais fácil a gente moldar, né, a inserir, porque na tomada de decisão... Cortaram o seu microfone, hein? Acho que não quer. Aqui, ó. Alô? Voltou.
Eu devo ter fechado, porque quem trabalha com vivo sabe que tem que fechar o microfone. Eu só ia fazer uma intromissão, Belão, que é o que a gente chama popularmente de vício, né, de cacuete. O jogador já chega com vício depois de uma certa idade. Né? Nem era uma entrada muito... Não, mas é mais ou menos isso. Até o Leandro comentou da questão da desconstrução para a reconstrução, né? Então é difícil com o atleta mais velho. E no atleta de altíssimo nível, que eu cheguei assim... por um pouco tempo, mas eu trabalhei com o Rivaldo, dei treinos para o Rivaldo, né? Então eu costumo dizer que não é só um atleta campeão do mundo, o Rivaldo chegou a ganhar o troféu de melhor jogador da FIFA, né? E você vê, eu nunca esqueço do um mês que eu vivi com ele, dando treinos para ele, todos os dias, e você perceber, conseguir conviver com ele, e não só olhar para o lado técnico, mas olhar para o lado de tomadas de decisão, para o lado dele conseguir pensar o jogo muito bem, escolher muito bem durante o jogo o que ele vai fazer, o que ele vai executar. Eu acredito que ele, por ter sido um atleta de altíssimo nível, vamos puxar uns anos atrás, antes mesmo dele chegar no Barcelona, por exemplo, eu acho que por ele ter, naquela época não era uma formação igual a gente fala hoje de atletas, né? Era, em relação à metodologia de trabalho, mas ele acabou jogando em times de alto nível, que competiam no alto nível, e acredito que quando ele caiu lá fora e começou a trabalhar dentro de metodologias que trabalham tomar decisão, eu acho que ele, por ter sempre estado no alto nível, ele teve uma evolução melhor, mais fácil, e aliada, lógico, ao que ele já era, né? Mas, assim, para mim, sem dúvida, na base é muito mais fácil você, conforme você tem jogadores jovens, o caso do Hoffenheim acaba tendo sucesso. Eu acredito que no Brasil a gente vai conseguir ter isso, porque na base, o Leandro falou, é legal ver pessoas do profissional aqui, porque a gente sempre via muita gente na base, né? Todos os cursos que a gente faz, todos os congressos que a gente participa, enfim, sempre muita gente da base. Então, na base, acredito eu que de uns 8 anos para cá, os atletas vêm sendo melhor trabalhados, e principalmente nesse quesito de tomar decisão. Acredito que daqui a um tempo, quando esses atletas começarem a chegar também, e não só com 22, 23 anos, porque esses atletas não jogam, ou são emprestados para outros times, mas não jogam. Mas quando esses atletas que foram formados, iniciaram a formação 8 anos atrás, tiverem seus 28 e 30 anos, eu acredito que o nosso nível de futebol também melhore, por termos atletas com essa formação de tomada de decisão. Eu acho que o Rivaldo encaixa bem no que o Leandro falou, que o atleta está evoluindo sempre até o fim da sua carreira, né? Deixa eu passar o microfone aqui, que agora eu fiquei com 2. Augusto, o trabalho deles, basicamente, para buscar a excelência, é tirar o atleta da zona de conforto. Isso vai estressar o atleta, ainda mais um atleta de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Qual é o seu trabalho nisso tudo? Já que vem aquele atleta que vem de um treino puxado, específico, que é normal que ele erre e que vai balançar o psicológico dele. Tentar aproveitar o gancho dos colegas aqui. O cérebro do ser humano ele foi feito para resolver problemas. Então, essa é a principal função do nosso cérebro, é se desenvolver e se adaptar. Então, acredito que o meu trabalho, pensando, né, eu acho que nesse contexto que você falou, Felipe, de um atleta talvez mais jovem, ou até um atleta de qualquer idade que seja, de um treino estressante, com várias variáveis, vários estímulos, cobrança, pressão, intensidade lá no alto, e aí esse atleta vem, muitas vezes ele errou e ele vem para o psicólogo, que muitas vezes é isso que se resume ao trabalho do psicólogo, né? Ele chegar e falar, pô, professor, que sei o que, o treinador deu um treino difícil, o professor Rafael foi lá e deu um treino que não sei o que, não estou conseguindo me adaptar. E aí o trabalho é ajudar esse atleta a entender e a perceber quais são as dificuldades que ele está tendo. Então, calma, peraí, mas é o treinador, mas o que sei que... Calma, olha para você e tenta avaliar um pouco
quais estão sendo as suas dificuldades. Então, tentar desmistificar um pouco que o erro ele está associado ao fracasso. Né? Muitas vezes o erro está associado, dependendo da forma como o ser humano, como o atleta olha para o erro está associado à evolução, ao sucesso. Porque a partir daquele erro que eu tive, eu posso aprender com ele, é um indicativo que eu estou com dificuldade. Poxa, eu estou no sub-14, o professor Rafael me deu um treino muito complexo. Natural, porque você veio, talvez, de um outro formato no sub-11, no sub-13, e que agora, com um pouco mais de complexidade, você encontra um pouco mais de dificuldade de adaptação. E vai ser assim no sub-15, depois no sub-16, no sub-17. Por quê? Porque a tendência e o ideal é que cada vez que a gente passe de categoria, a gente receba mais estímulo. Então, mais informação, mais estímulo. Então, eu acredito que quando o atleta vem com esse questionamento de dificuldade, de erros, dificuldade de adaptação, que é natural, principalmente nas categorias sub-14 e sub-15, que eles estão ainda naquele processo de se conhecer, de se adaptar à fase da adolescência e de se perceber capaz de fazer algo mesmo quando está com dificuldade, quando erra, é ajudar ele a olhar para esse erro e para essa dificuldade não como um sentimento de fracasso, de incapacidade, mas sim como um elemento motivador para que ele reveja alguns comportamentos dele. Por exemplo, qual é o seu nome? Desculpa. A Cristiane deu o exemplo do Renato Augusto. Ele estava talvez com problema de finalização, mas não era a finalização dele em si, e sim o pé de apoio. Então, questionar o atleta. Você já conversou com o treinador? Não. Chega no treinador e fala: professor, eu estou percebendo que eu estou com dificuldade de passe, estou com dificuldade de entendimento do jogo, o que eu posso... Poxa, então você pode pensar nisso, e aí desenvolver um plano de ação. Então, mesmo com 13, 14, 15 anos, a gente já estimula esse atleta a refletir e entender o que está acontecendo com ele, a se perceber dentro do contexto, seja no contexto dentro de campo ou fora de campo, para que ele possa começar a amadurecer a capacidade do autoconhecimento e daí gerenciar os seus próprios comportamentos, pensamentos, comportamentos de jogo, para que ele tenha consciência que se tornar um atleta profissional de futebol é uma construção, é um desenvolvimento, e não uma questão de simplesmente, é o que a gente questiona muito eles, eu nasci com um dom de jogar futebol, e muitas vezes nós, professores, educadores, treinadores, torcida, dirigentes, e até o pessoal da mídia também, reforça muitas vezes isso. Puxa, aquele cara teve uma jogada genial e foi algo espiritual ou de outro planeta, ele é um ET. Não, isso foi construído. Se for estudar a história de vida desse atleta, ele foi bem estimulado, então tem a parte dessa questão do estímulo, do desenvolvimento da qualidade da tomada de decisão, da criatividade, tem a importância da instituição e da comissão técnica, do treinador, do responsável para estimular esse atleta, esse jovem, a desenvolver novas capacidades, novas competências cognitivas associadas às questões técnicas, físicas, de coordenação motora, e também o controle emocional. E também esse atleta começar a perceber e a desenvolver, que eu acho que é isso que, Rodrigo, que não sei se você chegou a essa conclusão, mas, por exemplo, do Rivaldo, que é dentre as leituras que eu venho fazendo de biografia não só de atletas de sucesso, e eu falo sucesso e excelência, não aquele que chegou a ser rico ou a jogar no melhor time do mundo, mas aquele que se desenvolveu. Não só atletas, mas profissionais bem-sucedidos naquilo que faz, em todos eles tem algumas características bem semelhantes, que é a disponibilidade para o aprendizado. Então, talvez o Rivaldo sempre teve vontade de aprender, sempre esteve disposto a escutar o treinador, a assistir um jogo, a estudar o jogo de futebol, que muitas vezes o atleta não foi muito estimulado lá embaixo, que é o ideal, ser bem estimulado. Quanto mais novo, mais fácil é a capacidade dele absorver conhecimento e desenvolver a rede neural para que ele possa ampliar a capacidade e a qualidade de tomada de decisão, mas
esse atleta, a importância dele ter essa vontade de aprender, essa disponibilidade do aprendizado, esse interesse, esse gosto pelo desafio. Então, acho que isso talvez seja um ponto-chave para o trabalho de excelência, desenvolver um atleta de alto nível, um atleta top, é estimular ele essa capacidade de vontade de aprender e a capacidade de resiliência, de adaptação, que é fundamental hoje em dia, essa capacidade do ser humano e do atleta como um todo, de se adaptar e de conseguir superar e dar a volta por cima diante de uma derrota, diante de um treino que não foi bem treinado, ou um jogo, e aí cai na questão do coordenador, né? Como você vai estimular a criatividade, a tomada de decisão de um atleta, se você chega e em meia hora você acaba com aquele atleta e você reprime toda a vontade de aprender ou a necessidade de buscar coisas novas? Puta que pariu, o cara acabou comigo e eu sou incapaz. Então, sempre está estimulando essa questão de não associar o erro com o fracasso, e sim o erro com o aprendizado, com o desenvolvimento. Maravilha. Acho que a reflexão é exatamente essa, é o estímulo, não só do atleta, mas nosso aqui, de tentar efetivamente sempre estudar e melhorar, e com isso melhorar o futebol. Eu vou encerrar, que a gente já estourou bastante, podia ficar 2 dias aqui falando de categoria de base, mas a gente tem que dar prosseguimento ao Conafoot, agradecendo a Trevisan, agradecendo a TH 360, agradecendo aos debatedores e a todo mundo presente. Obrigado. Obrigada, rapazes.